Pronto. Graça e paz, igreja. Boa noite. Os irmãos podem se sentar por um instante. Hoje eu tive que trazer meu computador porque minha impressora não quis funcionar. Continuando com o tema Enraizados, hoje é a nossa aula bíblica e o texto que nós vamos ler como texto base está em Colossenses 2, 6 e 7. Diz assim o texto: Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Amados, a vida cristã é uma... Quando você... As pessoas dizem por aí, né, que quando você aceita Jesus, eu não consigo dizer isso, né? Eu não aceitei Jesus, não. Ele que me aceitou. Porque está escrito que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tem gente que você prega, fala, não, Jesus falou isso, Jesus falou aquilo. Você está sentindo a presença de Deus, está pregando para a pessoa, está falando, você está besteira. Seu Jesus aí só funciona no Brasil, na faixa de Gaza ele não funciona. E por aí vai. Então, assim, as pessoas que ouvem a sua voz são dele. Então, não somos nós que fazemos o trabalho. É o Espírito que convence. É o Espírito Santo que convence. Então, esse tema, enraizados, a jornada do enraizamento espiritual, vou falar aqui hoje. A vida cristã é como uma planta saudável, não é apenas aquela que tem folhas verdes ou flores bonitas. A sua força reside no que não se vê. Vocês já estão acostumados a ouvir isso, né? A fé é assim também. Você crê naquilo que você não vê. Suas raízes, quanto mais profundas e fortes as raízes, mais estável, nutrida e resistente será a planta, capaz de suportar tempestades e períodos de seca. Da mesma forma, a nossa fé precisa de raízes. O tema Enraizados nos convida a olhar para a longa e paciente obra de Deus ao longo da história, preparando o solo, plantando a semente da sua palavra e promessa, e cultivando um povo para que, no tempo certo, a raiz de Jessé, Jesus Cristo, viesse ao mundo. Desde os primórdios, com os patriarcas, passando pela lei mosaica, pelos profetas, Deus estava tecendo uma narrativa de redenção. Ou seja, Ele estava costurando o tecido da história, passando, permeando pela história, para revelar o seu Filho. Desde os primórdios... A lei, como mencionamos, não será um fim em si mesma, mas um aio. Alguém sabe o que é aio? Tutor. A lei tem diversas características e funções. Vocês podem ver lá, Levítico, Números, o povo está lá, rebelde,
E Deus fala, fez isso, faz o sacrifício. Fez aquilo, faz o sacrifício. O sacrifício tem que ser assim. Se a sua mulher fizer um voto e o marido não quiser, você tem que respeitar o seu marido. E assim a lei foi sendo escrita e foi sendo promulgada entre as pessoas. Naquele tempo, a lei de Moisés, assim como a lei existe no Brasil, o Brasil é um país que é multirreligiões, mas a lei que impera no Brasil é a Constituição de 1988. Então, o que é certo e o que é errado? É o que está na lei. Ah, você pode parar em cima da calçada? O que diz a lei de trânsito? Naquela época, não era democracia o governo. Assim como não é no Irã, não é democracia. Assim como não é em Israel, não é democracia. É um governo teocrático, ou seja, Deus é o centro. E são as leis de Deus que governam o país. E naquela época, no meio do povo de Deus, o que regia, o que cada um deveria fazer ou não, era a lei de Moisés. A partir dos 10 mandamentos, depois os 623 itens da lei que tinham que ser cumpridos. Então, quando ele fala assim que não era um fim em si mesma, mas um ai, ou seja, a lei era para mostrar para os seres humanos o que é pecado. O que é pecado? O que é errado? O que é que te desvia do alvo? O que é que te desvia do relacionamento com Deus? Se você tocar no morto, você está impuro. Você tem que se abster do meio do arraial e se purificar para depois voltar. Isso tudo é pecado, pecado, pecado. Ou seja, a lei era um tutor, estava ensinando as pessoas o que era certo e o que era errado. Mas, ao mesmo tempo, ela estava apontando para a promessa. Porque tudo que está na lei aponta para quem? Para Cristo. Tudo que está na lei aponta para Cristo. O sacrifício, o pão, o vinho, o cordeiro, o templo, o sacerdote, as 12 tribos no peito, porque ele também veio de uma tribo. E apesar dele vir da tribo de Judá, ele pôde ser sacerdote. Muita gente não se atém a esse detalhe, né? Por quê? Sacerdote, segundo a lei, tinha que ser da tribo de Levi. Não podia ser de outra tribo. Mas Jesus, ele vem depois e ele é da tribo de Judá. Mas está de acordo com a lei? Sim ou não? Não está. Por quê? Porque Jesus é sacerdote a partir da ordem de Melquisedeque. Era antes da lei. Por isso que ele pode ser um sacerdote da tribo de Judá. Então a lei vem mostrando, ó, isso é pecado, isso não é, você tem que ver assim. Observe o sacrifício. Toda vez que você se desvia do relacionamento com Deus, você tem que oferecer um sacrifício. Ou seja, vai ter que correr sangue. E costurou diversas alianças, e por isso é chamado Antigo Testamento. Fez aliança com vários personagens bíblicos. Fez com Abraão, fez com Noé, fez com Davi. Aí fala assim, mas tudo deu errado? Não deu errado não. Deus sabia que o ser humano falha. Mas ao longo do tempo, da mesma forma que ele criava raízes nesses personagens bíblicos, como Abraão, como Noé,
como Davi, como os profetas, ele estava criando raízes, trazendo ensinamento para eles e apontando para Cristo. Ou seja, a lei estava conduzindo a gente para Cristo e para a promessa de Cristo. E quando vem Jesus, ele tem uma responsabilidade grande. Antigamente as pessoas falam assim: meu Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Por quê? Para você ter acesso a Deus, você precisava passar por um sacerdote, e ele uma vez por ano entrava na presença de Deus, e não podia estar em pecado. Se tivesse em pecado, ele morreria lá dentro. Então tinha todo um trâmite, todo um processo, tinha um pagamento, e mesmo assim o sangue que era espargido sobre a mesa do propiciatório não limpava o pecado, ele encobria o pecado, porque existia a promessa de que viria um que tiraria o pecado do mundo. E quem é esse? Jesus. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós temos enraizados, e Deus, ele fez o papel dele ao longo de toda a história. Ele trouxe ensinamentos e culturas para que o povo se abastecesse daquilo e criasse raízes. As raízes são para te fortalecer, para que nos momentos de dificuldade, os momentos em que você for solapado por uma tempestade, por um problema, por uma notícia ruim, você crê, porque as raízes vão te sustentar, ou te sustentarão. Esse é o propósito. E quando vem Jesus, vou continuar lendo aqui. Para conduzir a Cristo, Gálatas 3:24. Ô Letícia, coloca Gálatas 3:24 aí para mim, por favor. Gálatas 3:24. Mostrando a santidade de Deus e a nossa incapacidade de alcançá-la por nós mesmos. Ele revelou o pecado, ele revelou o pecado. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. É uma coisa tão simples, irmãos. E os cristãos, alguns cristãos, não todos os cristãos, tornam isso tão difícil, tão complicado. E Jesus, de uma forma absurdamente simples, consegue transformar uma coisa extremamente complicada em uma coisa absurdamente simples. Escuta, vocês lembram da serpente no deserto? Lembra que o povo estava pecando demais e as serpentes começaram a picar o povo? Quem sabe dessa história? Vocês sabem? Então, lembra que Moisés foi instruído a fundir uma serpente de bronze e colocar no poste? E que as pessoas bastava olhar para a serpente, que não morriam mais da picada das serpentes. E Jesus fala assim, assim como a serpente que foi erguida no deserto, assim o Filho do Homem será levantado na cruz. E ele fala para os discípulos, né? Vocês imaginam, gente, Deus está conosco. O nome de Jesus também é Emanuel. Deus conosco, Deus está conosco, e conversando com a gente aqui, batendo um papo, falando assim, é necessário que o Filho do Homem, esse Filho do Homem, só quem poderia usar seria o Messias. É necessário que o Filho do Homem desça a Jerusalém para ser escarnecido, para ser crucificado, conversando com as pessoas, e as pessoas assim, oi, eu estou esperando o Salvador, você está falando de morte? Vai ser crucificado? Hã? Como que é isso?
E ele não disse, ele falou, basta somente olhar para aquele que vai estar pendurado na cruz e crer. É só isso. É só isso. Porque quando você olha e crê, você será salvo, porque tem um processo de aprendizado, de criação de raízes. Então você cresce para dentro primeiro. Lembra da raiz? Você cresce para dentro da terra primeiro, para depois você suportar os chacoalhões da vida. Aí a pessoa vem para a igreja, lê uma página do começo, uma página do meio, quando tem vontade, uma página do fim, aí vai para o Apocalipse, não entende nada. Aí a raiz dele é curtinha. É igual planta que é plantada na terra misturado com areia. A raiz é curtinha. O primeiro, eu já vivenciei isso aqui. O primeiro tranco que a pessoa leva, eu vou desistir. Mas desistir do quê? Você vai voltar para o mundo? O que o mundo tem para te dar? Ou você aprende e se aprofunda para dentro. Por que eu falo para dentro? Porque a coisa mais importante que Jesus veio falar para nós é o seguinte: não se preocupa com o que comer, beber ou vestir, ou seja, o que é material. Porque o Pai sabe do que você precisa. Aí, quem não está dentro do contexto, quem não está bebendo das Escrituras, fala assim, então por que tem tanta gente que passa fome? Porque tem que continuar lendo o texto. Não vos preocupeis com a que há de comer, beber e vestir, porque o Pai sabe de todas essas coisas. Olhai as aves do céu, os lírios do campo. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando os cristãos entenderem que buscar o reino de Deus é crescer para dentro, é se enraizar nos ensinamentos, nos testemunhos e no que Deus faz todo dia na vida de muita gente. Quando as pessoas se enraizarem nisso, falam assim, mas eu creio num Deus que tudo pode. E parar de orar errado. Porque as pessoas oram pedindo, mas não é para pedir, não. Eu tenho uma notícia triste para te dar, que você não vai ouvir isso em muitas igrejas. Deus não responde à necessidade. Senhor, eu estou aqui lascado, eu não sei o que fazer. Deus não responde à necessidade. Agora, se você estiver quebrado, por algum motivo, por motivo financeiro, por doença, por qualquer coisa, mas falar assim, eu sei que o meu Redentor vive, porque você tem raízes, você aprendeu, você está firmado na fé, você compreende os ensinamentos, porque você tem buscado o reino de Deus. Então você sabe que aquilo que está te acontecendo não é para acabar com a sua vida, é para te tornar mais forte. E aí tem outro texto que as pessoas também não compreendem, né? Aquele que estiver ligado da videira verdadeira, que nós vamos ler aqui. Aqueles que estiverem ligados em mim, eu estou ligado ao Pai. Quem estiver ligado em mim, não der fruto, será arrancado e lançado fora. Mas aqueles que derem fruto, serão podados. Você sabe o que é podar, né, irmãos? Você pega uma planta lá que está bonita, viçosa, o que você faz? Passa a tesoura nela. Para quê? Para que ela fique mais bonita. Mas em muitas igrejas não vão dizer isso. A poda dói, irmãos. A poda dói. Mas é a poda que faz você crescer. Às vezes a pessoa está dando fruto, é uma bênção. Aí primeira poda que leva, começa a reclamar com Deus. Fala, Senhor, mas eu estou na sua casa, eu sou fiel,
Eu venho nos cultos, eu participo. Eu ajudo as pessoas. Olha o que está acontecendo comigo. Ei, filho, desculpa te dizer, mas pode ser que você está sendo podado. Para que você dê mais fruto. Para que você cresça mais. Para você dar mais frutos, você tem que ter raiz forte. Para quando cortar, você não morrer. Porque se você não tiver raiz, se não tiver ligado direito na videira e você levar um corte, a tendência é você cair. Lembra do que ele disse? Aquele que não der fruto será tirado e lançado fora. Vocês percebem a importância de... Não... Tudo bem. Nem todo mundo precisa ser como eu sou curioso. Então quando eu pego uma palavra lá, quantas vezes eu fiz isso? Eu aprendi quando eu fiz teologia isso. Tem um monte de gente pregando um monte de coisa, mas não foi buscar a raiz da palavra. E às vezes a tradução que acharam para o português para nós é uma. Mas só que aquela palavra não condiz o que está no texto hebraico. Então eu vou lá, eu quero saber o que diz essa palavra, por que está escrito isso? É a questão do tamanho do grão de mostarda. A fé não é do tamanho do grão de mostarda, a fé é como o grão de mostarda. Porque Jesus estava exatamente criticando a pequena fé daquele povo e citou o grão de mostarda que era pequeno. Mas dentro do grão de mostarda mora uma árvore. Isso é fé. A fé não é do tamanho do grão, mas a fé é como o grão. Ou seja, a sua fé tem que ser grande. Porque você olhar para um grãozinho do tamanho de um grão de areia e enxergar uma árvore lá dentro, isso é fé. Então tem vários textos. E agora então, eu não deveria falar isso, mas eu vou dizer. Tem umas traduções da Bíblia que são heréticas. Não estão falando coisa com coisa. O pessoal está aí, comprei a nova, que legal. Só que essa nova não te dá a profundidade que você precisa. Então assim, seja curioso. Leia, pesquise, vai atrás. Porque você precisa se fortalecer. Tá? Foi por isso que eu parei. Principalmente depois que eu passei pela escola, eu parei de dizer, a minha Bíblia diz, porque eu já tenho Bíblia em casa que diz uma coisa que não tem nada a ver com o que é a verdade. A Bíblia diz, não diz nada, você está fazendo uma como que fala? Interpretação, e você está falando e está dizendo que a Bíblia diz. Calma. Não é bem assim. A palavra de Deus encarnada, o verbo, a ação de Deus no mundo, é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. E ele provou isso. Chegou para a figueira e falou assim, foi buscar fruto lá, não tinha fruto, ele falou assim, que de ti jamais dê fruto. No outro dia, os discípulos, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou até as raízes. Quem poderia andar sobre as águas senão aquele que fez as águas? Quem poderia cuspir no chão e pegar o barro? Porque você sabe que o nosso corpo, apesar de ser um tecido vivo, tudo que tem na terra, no barro, tem no nosso corpo. Tem zinco, tem carbono, tem um sal que eu uso muito, que é o magnésio. Tudo que tem na terra, os elementos químicos tem no nosso corpo. O nosso corpo é uma usina química. Quem poderia curar os olhos do cego, senão aquele que fez tudo? É por isso que eu falo que o reino de Deus está dentro de nós. E o reino de Deus é um reino de criação. Por quê? Porque Deus é um criador.
Então tudo que está quebrado, danificado, torto, quando você leva a presença, quando você adentra o reino, o Criador repara. Por isso que as pessoas devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí essas outras coisas vos serão acrescentadas. Raízes. Vocês já se perguntaram se são enraizados? Vocês têm raízes? Quando eu e minha esposa recebemos a notícia que ela estava com câncer, se você não tiver raiz, você vai sucumbir. E o dia que eu dei a notícia para minha mulher, eu falei para ela, falei assim, agora é a hora. Agora é a hora de fazer com que aquilo que a gente estudou e aquilo que a gente crê e aquilo que a gente vivenciou, é hora de botar em prática. Aí tem gente que fala assim, Deus colocou um câncer na pessoa. Para, irmãos. Deus não faz isso não. Mas eu tenho certeza que isso apareceu na nossa vida, porque isso foi uma roda. Você está firme? Tá? Posso dar uma chacoalhada? E aí eu vou falar uma coisa, não se escandalizem. Eu posso dizer para Satanás cirandar com a sua alma? Posso? Porque Pedro, Satanás falou que queria cirandar com a alma dele. Mas vocês sabem que ele só faz isso com autorização. E Pedro, se eu fosse Pedro, eu estava lá do lado de Jesus. Ô Senhor, faz isso comigo não. Não deixa não. Mas a resposta de Jesus foi contundente. A resposta de Jesus para Pedro foi o seguinte: mas Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, autorizou total. Mas depois disso, depois que você se converter, fortalece os seus irmãos. Recebeu autorização total. Então você está sendo enraizado para um dia encontrar com Cristo no Jardim das Oliveiras, suando sangue e falando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. Será que nós estamos enraizados ao ponto de falar isso? Seja feita a sua vontade. Hoje, irmãos, eu estava mandando mensagem para minha esposa. Hoje para mim foi um dia particularmente muito alegre. Eu recebi muitas notícias boas, muitas. E há um tempo, e assim, mas a gente vem, eu converso sempre com o pastor Fabiano, a gente vem, né, pastor, de um momento triste, né? Pastora Débora? Sinto um aperto, sabe? E Deus usa os seus profetas e fala assim: eu vou te dar paz. Só que a paz não vinha. Eu vou te dar paz. E eu falei para minha esposa, falou assim: eu nem vou reclamar, nem vou falar mais nada, porque eu tenho medo de me arrepender. Eu vou só ficar na minha, não vou ficar cobrando Deus, vou orar, fazer as minhas orações, fazer o meu jejum, e vou ficar na minha.
para não me arrepender amanhã. E hoje, para a honra e glória de Deus, tudo aquilo que Ele vem falando começou um start assim na minha vida. Quando você começa a receber ligações, ele falou, ó, isso vai acontecer, isso, a gente vai fazer isso, vai acontecer aquilo, você está incluso no projeto, agora dessa vez é a sua vez. Quando você começa a ouvir isso, você fica muito feliz, mas o processo é doloroso. Mas se você estiver enraizado, você aguenta o processo. Porque as notícias boas não duram para sempre. Mas as más também não. Um dia passa. É que nem gravidez, um dia nasce. Eu tinha um chefe que falava isso. Ó, não esquenta porque um dia nasce. E assim é a vida. Você vai, aprende, se alegra, fica feliz. Aí vem Salomão e fala assim, ó, se você quiser saber o que é a vida, não vá nas festas, vá nos velórios. Porque ali é o fim de todos. Ou seja, a vida é... Você vai crescendo, vai se enraizando, aí você sofre uma queda, aí você está seguro porque você está enraizado, aí você vai vivendo, vai se alegra de novo, e assim vai. Como aconteceu com José do Egito. José do Egito, para mim, é o melhor exemplo. Ele era correto, ele era... A gente percebe nele que ele era temente a Deus, que ele recebeu um dom de Deus, mas o mesmo dom que José recebeu e jogou ele no buraco, fez ele virar escravo, foi o mesmo dom que tirou ele da cadeia e elevou ao posto de governador do Egito. Então assim, o mesmo martelo que molda o ferro é o mesmo martelo que quebra a vidraça. O mesmo sol que derrete a manteiga, ele é o mesmo sol que dá vida às pessoas. Então assim, quando sobrevier alguma coisa teoricamente ruim sobre a sua vida, vá nas suas raízes. Ore a Deus e fala, Senhor, o que eu tenho que aprender com a situação que eu estou passando? O que eu tenho que conhecer? O que é preciso aprender e conhecer para chegar onde o Senhor quer que eu chegue? Todos aqui têm promessa de Deus? Tudo. Tem uma coisa chocante para te dizer. Deus fala assim, vou usar uma promessa aqui, vou te levar para pregar nos 4 cantos da terra. E a pessoa fica feliz, oh glória. Só que a pessoa que vai estar pregando nos 4 cantos da terra não é você, é uma outra pessoa. Ou seja, Deus falou assim, ó, eu estou te vendo lá, ó, lá na frente. Aí você fica feliz. Só que o processo que você vai passar para chegar lá vai te transformar numa nova criatura, a imagem e semelhança de Jesus. Então você vai chegar lá mais humilde, você vai chegar lá mais amoroso, você vai chegar lá menos julgador, você vai chegar lá mais flexível. Você vai ser transformado numa nova criatura. E aí você vai conseguir enxergar o reino, porque segundo Jesus, na conversa com Nicodemos, ele disse, Nicodemos, se a pessoa não nascer de novo,
não consegue ver o reino. E aí ele fala de novo: quem não nascer de novo não consegue entrar no reino. É claro, porque se você não nasce de novo, você não consegue ver. Ou seja, se você está num quarto escuro, que só tem uma porta, e não tem luz nenhuma, está o breu, você vai sair como? Então, quando você recebe a luz, você consegue enxergar o reino. Porque Jesus Cristo não é a luz do mundo, ele não veio trazer clareza sobre a lei e os profetas para nos mostrar o reino, e não nos orientou a buscar o reino em primeiro lugar. Você quer ter uma vida melhor? Busca o reino no momento certo, na hora certa, na devida encruzilhada da sua caminhada cristã. As coisas vão acontecer. E alguns têm a coragem de falar assim: do nada alguém me ligou, do nada encontrei com uma pessoa e a pessoa me disse tal coisa. Você sabe que não é do nada. Por quê? Porque quando você busca o reino em primeiro lugar e a sua justiça, você cresce para dentro e as coisas aqui fora acontecem. Sabe por quê? Eu já vi muito crente falando: não, Deus é espírito, ele não influi no mundo material. Eu falei: oi. Você tem lido a Bíblia, querido? Jesus, está escrito em Hebreus que Deus trouxe as coisas visíveis do invisível. Eu vou forçar a barra aqui para cima de vocês agora. Se vocês escrafunchar na composição química e molecular do ser humano, vocês não vão achar nada. Sabe por quê? Porque o próton, o nêutron e o elétron que formam um átomo são energia. O que liga essas três coisas para virar matéria? O que liga? Se não for Deus. Então, assim, do invisível para aquele que está enraizado e tem fé, do invisível vão surgir coisas visíveis para solucionar o seu problema, porque você está no propósito. E isso torna a sua vida e a sua caminhada, não digo mais, não é tranquila, que eu diria, mas assim, mais leve. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aliviar significa que vai deixar mais tranquilo, mas não vai tirar o jugo. O jugo continua. Então, quando a gente tem ciência e consciência dessas coisas, a gente vive melhor. Alguém bate no seu carro, você fala: glória a Deus. Eu não tenho dinheiro para pagar o seu carro. Ou às vezes você até tem. Eu vinha distraído, eu morava em Itapevi, estava distraído, dirigindo, preocupado com os problemas da vida. E uma pessoa que estava o farol fechou e eu, distraído, bati na traseira de um Honda. E o meu carro era bem velhinho. Era uma Paraty. 83, pastor. Aí eu, bum, na traseira do carro. Aí o homem desceu bravo. Pá! Eu falei assim: me perdoe, eu estava distraído. A culpa foi minha. Mas eu pago. Pego meu telefone, a placa do carro, eu pago. Não tem problema. Aí ele pegou e deu um murro no carro. Eu falei: por que você está batendo no carro? Ele falou assim: porque eu esperava outra reação sua. Você quebrou minhas pernas, pô. Queria discutir. Aí eu falei: mas eu estou errado, o que eu vou fazer? Ele falou: tá bom.
E aí eu indo para casa, eu ouvi a voz de Deus dizendo assim, porque eu saí dali e falei, ô Senhor, um momento tão difícil da minha vida, acontecer isso, mas glórias a Ti. E fui embora. E Ele disse assim para mim, vou eu tirar esse homem do seu caminho. Eu falei, oi? O homem me ligou uma vez, falou, eu vou te ligar para passar o telefone da oficina que eu levei o carro. Eu falei, tá bom, passa que eu vou lá, acerto, né? Nunca mais esse homem ligou. Nunca mais. Eu contei isso aqui no culto passado. Eu vivi um milagre em mim, porque a minha casa foi roubada. Quem explica isso? Eu nunca tinha orado daquele jeito para sair de casa, e naquele dia eu orei. Falei, Senhor, guarda a minha casa. Foi no dia que arrancaram as portas, cerraram a janela, e entraram e pegaram tudo, só não conseguiram levar. E naquele dia, eu estava pregando na igreja, e tudo aconteceu para me atrasar. Mas, no entanto, eu consegui. Quando eu cheguei em casa, eles estavam saindo de dentro da minha casa. É nessa hora que você tem que glorificar a Deus. Amém. É nessa hora. Eu sei que é difícil. Eu sei que é doído. Muitas vezes essas coisas acontecem no momento da sua vida que não poderia acontecer. Mas acontece. Então, busque o reino, seja enraizado na palavra, na oração, no jejum. Tenha sempre em mente uma palavra para alguém que está precisando. Não seja como algumas pessoas que... A pessoa fala assim, nossa, minha vida está difícil. Nossa, a minha está pior. Não faça isso. Quando a pessoa vier reclamar da vida para você, tem uma palavra para dar para ela. Semeie no coração das pessoas. Faça elas mudar de rota. Mostra Cristo para elas. Não adianta nada se chegar para uma pessoa e falar, Jesus te ama. Ixi, a pessoa está numa situação que ela não vai ouvir. Mas se você chegar para a pessoa e falar, sabe o que na Bíblia está escrito isso, que tem tudo a ver com o que você está passando? Se você tiver enraizado, se você tiver uma palavra, você vai conseguir fazer a pessoa tirar o foco do problema. Tem um monte de coach falando um monte de coisa aí, mas muitas dessas coisas tiraram da Bíblia. Sabe o que Jesus falou quando tinha uma multidão de gente e os discípulos falaram assim, mestre, despede esse povo aí, porque já é tarde, não tem comida para todo mundo não. Aí ele vira e fala assim, o que a gente tem? O foco tem que estar na solução do problema e não no problema. Por que a gente tem que ser grato por tudo? Porque Jesus, Ele nos ensinou que se você for grato no pouco, no muito você será colocado. E aí eu quero dizer o seguinte, quando Ele fala assim, o que nós temos, o que Ele fez? Ele pegou o pouco que tinha e deu graças. E partiu o pão. O Rudolf Bultmann é um teólogo que ele veio quebrar essa passagem bíblica.
ele disse o seguinte, que naquela época muitas pessoas andavam com comida, porque não tinha mercado, não tinha padaria, não tinha nada disso. Então as pessoas andavam com pão, que era mais barato e todo mundo tinha. Então ele falou assim, que não houve multiplicação dos pães. Que quando Jesus partiu o pão, as pessoas tomaram o exemplo de Cristo e começaram a partir o pão que elas carregavam com ela. E um professor falou isso na sala de teologia, eu falei, glória a Deus, muito mais. Ele, por que você está dando glória a Deus? Eu falei assim, porque se for, eu acredito no milagre da multiplicação de pães. Mas se foi do jeito que ele está falando, o milagre foi maior. Porque o amor entrou no coração das pessoas através do exemplo de Cristo. Ou seja, não invalida nada. Mas o que Jesus faz? Ele pega o que tem e segue o exemplo do pai, que manda o profeta, ó, vai, tem uma viúva lá que vai... Aí o profeta chega lá, a mulher fala assim, ó, tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha que eu vou comer e meu filho e depois nós vamos morrer. O que o profeta faz? Pede para ela fazer um bolo para ele. Ele não fica falando, ô Senhor, mas só manda eu para uma casa de uma mulher que está mais lascada do que eu? Não. O profeta vai lá e fala, olha, tá bom. Faz esse bolo aí para mim, vai buscar vasilha aí. Pede para as vizinhas. Ou seja, do pouquinho que tinha, ele multiplicou o azeite. Jesus faz isso também lá na frente com os pães e peixes e faz 2 vezes. Exemplo para nós. E tantos outros exemplos, né? De pregadores. Eu não me recordo o nome agora, me perdoem por isso, mas teve um grande homem de Deus que tinha um orfanato com muitas crianças. E um dia não tinha comida para eles de manhã, tomar café. Ele não foi reclamar para Deus. Lembra do que eu disse? Deus não responde à necessidade. Deus responde à fé. Fala assim, crianças, vamos fazer uma oração e agradecer pelo pão. E aí se cumpre o que está escrito em Marcos 11, 24. Tudo o que pedirdes em oração, crendo que já o recebeste, assim vos sucederá. E diz que ele orou, agradecendo pelo pão. Passando um tempo, não tinha nada para as crianças comer. Na porta do orfanato, a carroça do padeiro quebrou a roda na frente do orfanato. E ele chegou e falou assim, ó, eu vou deixar esses pães aqui, porque senão vai estragar, eu estou aqui, a roda quebrou, até eu vir e voltar, então eu quero doar os pães para o orfanato. Glória a Deus. Fé. Eu comprei um carro de um amigo na oficina dele. E eu gostava daquele modelo de carro, era um Puma. Ele demorou uns 3 anos para reformar o Puma para me entregar. Ele me entregou. Quando ele me entregou, eu já estava na igreja. Eu era novo convertido. Mas eu já li a Bíblia antes. E o carro deu um problema lá em Jandira e eu precisava vir para Osasco. Eu pegava o carro, acelerava, aí ele fazia aquele barulho. Aí, morria. Eu ia lá, tinha gasolina, tinha tudo. Aí o menino que estava comigo também era novo convertido. Eu falei assim, você crê? Ele falou assim, depende. Eu falei assim, você crê que nós vamos fazer uma oração aqui, agradecer a Deus, porque nós vamos chegar em casa e a gente vai chegar? Ele falou, eu creio. Eu falei, então bota a mão aí em cima. Porque está escrito que quando 2 concordam aqui na terra, vai estar unido lá no céu. Aí botamos a mão em cima do carro, eu orei e falei, Senhor, muito obrigado, porque eu vou chegar em casa e vou deixar o Diego na casa dele. Entramos no carro, liguei o carro e vim. Pam.
Deixei o Diego falou, só agradece. Cheguei em casa, botei o carro na garagem e saí com outro carro que eu tinha e falei para minha mãe, mãe, o mecânico vai vir aí ver o que o carro tem, que o carro está com defeito. Fui trabalhar. O mecânico não conseguiu tirar o carro da garagem. Ele falou assim, você estava andando com esse carro? Eu falei, estava. Eu vim ontem de Jandira com ele. Veio perfeitamente bem. Eu menti? Eu vim perfeitamente bem. Ele falou, porque esse carro aqui está com cano de gasolina entupido. Eu tive que empurrar ele e soltar para chegar na oficina. Lembra do que eu falei? Do invisível para o visível. Você acha que um cano entupido ia impedir Deus de fazer um milagre na minha vida? Sabe o que às vezes nos impede de receber o milagre? É a dúvida. Você tem que crer e não duvidar no seu coração. É por isso que toda vez que eu olho para você, Maila, eu vejo você no palco, cantando uma música sua. O que Deus está querendo te ensinar? Eu falar, Maila canta bem. O pastor falar, a pastora falar, nossa Maila, você é uma bênção. Tem muita gente que não gosta de alguns paralelos que eu faço, mas eu vejo Deus às vezes falando para multidões através da boca de um como que eles falam? Ímpio, né? Que eles falam? Ímpio. Não gosto de falar isso, mas tudo bem. Tem um samba, um pagode do Xande de Pilares, que ele fala assim, que é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Isso é uma verdade. É Ele. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Mas a estrela tem que estar preparada, né? Tem que cuidar da voz, tem que estudar, tem que crescer, tem que se enraizar, tem que se expor. Eu vou te contar um caso, sabe aquele Rick Chester? Rick Chester está com a boca toda estourada, cabelo desgrenhado, barba por fazer. E ele faz uma não é uma live, ele põe um testemunho gravado no WhatsApp. Ele falou assim, meu irmão, você está reclamando da vida? Crise, que não tem crise. Você vai, pede um dinheiro emprestado, compra água. Alguém já viu esse primeiro vídeo que ele gravou? Sabe quem que viu esse vídeo e falou assim, foi passando de um para outro, aí esse vídeo caiu na mão, e o Rick Chester, ele é temente a Deus, caiu na mão do Flávio Augusto. Você sabe quem é Flávio Augusto? Flávio Augusto é um bilionário brasileiro. Ele era dono da WhatsApp, vendeu a WhatsApp e comprou de volta. Ele é bilionário, o negócio dele é negócio. Ele olhou assim, falou assim, eu quero falar com esse cara está pronto. Vai ver quem é o Rick Chester hoje. Faz propaganda para o Santander. Então é assim, do invisível, Deus traz para o visível. Como? Você vai acordar amanhã? Não, é um processo. Mas um dia, assim como aconteceu com José do Egito, de tirar ele da cadeia, mas ele estava pronto, tá? Porque ao longo de toda a história dele, está escrito que Deus era com ele estava pronto, ele suportou o processo. Aí um dia, creio eu que ele acordou com aquele bafo dentro de uma cadeia, com a roupa não muito perfumada, cabelo grande, barba grande. E nesse dia
Veio alguém lá, alguns soldados, né? Toma banho, se perfumar, troca de roupa, que o faraó quer falar com você. Um dia, isso serve para todos vocês. Pode ser que chegue alguém que te dê a notícia que você nunca esperou na sua vida. José esperava ser governador do Egito. Não tinha como, irmão. Sabe por quê? Porque não existia esse cargo. Não existia esse cargo no Egito. O faraó criou o cargo para colocar José. E um dia você pode receber essa notícia. Por isso que é importante as raízes, conhecimento, estuda. Eu já fiz serviço para gente que eu nem imaginava que eu ia ter contato. Hoje eu tenho no meu WhatsApp guitarrista de banda famosa, me mandou WhatsApp ontem. E aí, Edu, tudo bem? Quero te passar um projeto. Sabe quanto que eu imaginava que isso ia acontecer? Nunca. Quem que faz isso? Eu conheci um arquiteto num escritório gigante. Esse arquiteto, eu fiz o trabalho lá, ele gostou de mim. Ele falou, eu vou sair. Eu falei, mas não esquece de mim. Ele falou, não vou esquecer não. Porque eu tratei, ele era chefe, responsável da área que eu estava trabalhando. E ele gostou do serviço. E ele foi para outro escritório e foi abrir o negócio dele. Quando pintou a oportunidade, ele me ligou. Tem um projeto na casa de uma pessoa assim, assado. Tá afim de fazer? Eu falei, claro. Não existe sorte. Para nós, não. Existe a glória de Deus te visitando. O dedo de Deus apontando para a estrela que tem que brilhar. Creia. Somente creia. E veja a glória de Deus acontecer. 27, está terminando meu tempo. Eu vou finalizar aqui para vocês. Claro que eu fiz um resumo, né? Que meu estudo aqui tem 5 páginas. Mas eu vou passar para a Letícia em PDF. A Letícia vai colocar lá no aplicativo. Conclusão. Vivendo como cristãos enraizados hoje. O que significa então ser um cristão enraizado em nosso tempo? Permanecer conectado à videira. Nossa conexão vital é com Jesus Cristo. Isso se cultiva através da oração, da leitura e meditação na palavra. Antigo e Novo Testamentos, compreendendo a unidade da revelação. Um depende do outro. Antigo e Novo Testamento. E da comunhão com os outros crentes. Sem ele, nossas raízes secam. Edificar sobre o fundamento. Devemos continuamente nos edificar sobre o conhecimento de Cristo e dos ensinamentos apostólicos, como recebemos. Isso significa estudo diligente, aprendizado constante e aplicação da verdade em nossa vida. Colossenses 2:7. E por último, terceiro e último, confirmar a fé na prática. Raízes fortes se manifestam em um tronco firme. Nossa fé deve ser visível em nossas ações, em nossa obediência aos mandamentos de Cristo, em nosso amor a Deus e ao próximo. A fé sem obras é morta, segundo Tiago 2,17 e segundo Colossenses 2,7, parte B do versículo. Amém, irmãos? Amém. Eu espero que nesse período que nós passamos aqui, a gente possa ter aprendido alguma coisa, eu possa ter tirado algumas dúvidas e principalmente feito com que vocês refletissem. Será que nós estamos fazendo tudo o que fazemos para a glória de Deus, ou seja, bem feito? Será? No seu trabalho,
na sua faculdade, na igreja que você congrega, na sociedade, no meio que você vive? Será? Tem uns coaches falando na internet aí que é irrefutável aquele papo de que você é o resultado das 5 ou 6 pessoas que você convive. Ele falou que isso é irrefutável. Eu refuto isso. Sabe por quê? Porque no deserto, Deus mostra a terra prometida, tinha milhões de pessoas lá, umas influenciando as outras. Aí Moisés manda o pessoal lá para espiar a terra. Mas 2 saíram da manada, ou seja, conviviam ali no meio, mas conseguiram enxergar aquilo que muitos não enxergavam. Então quer dizer, você pode ser o Josué e Caleb no meio em que você está, basta você querer. Está vendo como essas verdades irrefutáveis podem ser quebradas? Podem. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Pastor Fabiano, por favor.